Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse final de semana vamos celebrar a liturgia do 4º domingo da Quaresma. É o domingo Letare, domingo da alegria, porque estamos a 15 dias da Semana Maior, a Semana Santa. Ouçamos o que a Igreja nos apresenta nesse final de semana. O Evangelho de hoje, João 9, 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como ele agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulo dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nós não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso!
Vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrou-lhe, perguntou-lhes. Encontrando, perguntou-lhes: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus diz: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma passagem longa, 41 versículos, mas de uma beleza enorme. Por um lado, a cegueira desse rapaz, que é curado, que agora enxerga. Por outro lado, as lideranças judaicas que dizem que veem e não enxergam. No fundo, esse evangelho está tratando do tema da fé. A fé é que nos possibilita enxergar para além. Nos trata da fé, nos trata do batismo, nos trata da verdadeira conversão. Vamos perceber este evangelho nos seus detalhes. É um texto belíssimo. Primeiro, o evangelho começa falando sobre um cego de nascença. E logo no início, os discípulos perguntam a Jesus se esse cego de nascença, ele é cego de nascença porque ele pecou, porque seus pais pecaram. Por trás dessa pergunta, havia aquela mentalidade de que a doença é como um castigo, como uma maldição. E Jesus diz que não é por causa do pecado, mas que essa situação de fragilidade deste homem vai servir para se manifestar a glória de Deus. Pois na hora que este homem é curado, se manifesta a força de Deus. Podemos dizer, portanto, esse homem não era capaz de ver, mas não só ver com a face, minha gente, ver com o coração. Lembremos daquela passagem bonita do Pequeno Príncipe, que diz: o essencial é invisível aos olhos, só se ver bem com o coração. Plagiando Exupéry, nesse livro, O Pequeno Príncipe, poderiam dizer: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com a fé. A fé se enxerga com o coração. Depois dessa introdução, aparece essa cena. E Jesus cura com um rito muito interessante. Jesus cospe no chão, faz lama com a saliva e coloca sobre os olhos do cego. Por que esse barro? Não nos esqueçamos que nós somos barro. Por outro lado, a saliva de Jesus é a água que brota da fonte. O ser humano é isso, minha gente. Fragilidade do barro, mas ao mesmo tempo tem a graça de Deus, que é como a água. E que quando essa graça umedece esse barro, ou quando esse barro é capaz de absorver essa água, é capaz de ser umedecido por esta água, é modelado um homem novo. E aí ele começa a enxergar. Jesus faz uma lama sobre os olhos do cego e diz o quê?
vai lavar-te na piscina de Siloé. E quer dizer, vai lavar-te na piscina do enviado. É o próprio batismo. Porque a grande celebração da nossa fé é o batismo. Pelo batismo, pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus. Da parte de Deus, nós já somos filhos. Da nossa parte, nós nos tornamos quando somos capazes de reconhecer, de enxergar que Jesus é o Filho de Deus, que se fez nosso irmão. Quando nos enxergamos como filhos de Deus, portanto, irmãos de Jesus, irmãos no Senhor. O batismo é essa marca, é essa celebração, é esse momento de abrir os olhos, é a celebração da luz. E o cego foi, lavou-se, essa piscina, lembra o próprio Jesus, a água viva, o batismo? E agora começa toda essa pergunta. Primeiro os seus vizinhos, está cego ou não está cego? Ou seja, era um homem que quando era cego tinha uma postura, quando não tinha fé tinha uma postura e agora está tendo outra postura. E fica a dúvida, é ou não é? É ou não é? E esse homem tem que dar 1000 vezes explicação. Ele diz, não, sou eu mesmo. E o que ele sabe dizer, como alguém fez esse rito de umedecer a lama, de umedecer a terra, colocar nos seus olhos e de enxergar. E aí levam as autoridades judaicas, porque quando acontecia um milagre, era a autoridade judaica que teria que confirmar esse milagre. E as autoridades judaicas cegas na lei. A primeira pergunta é, mas é num dia de sábado. Sabe, minha gente, essa tentação nossa de nós criarmos obras para Deus que ficam mais importantes do que Deus. E terminamos ficando por causa das obras de Deus e não por causa do Deus das obras. A lei do sábado era uma lei importantíssima. Era uma lei para garantir o descanso para o ser humano, para garantir o momento do louvor a Deus. Mas Deus é maior do que isso. Mas essa lei fica tão mais forte que escraviza o homem. O homem não podia fazer nada no dia de sábado. O sábado se torna mais importante do que Deus. Nesse momento, a preocupação não é saber se o cego agora enxergou ou não enxergou. A pergunta é, desrespeitou o sábado ou não? É a cegueira. E cuidado, minha gente, que a gente pode ir criando os sábados na nossa vida. As obras que nós achamos que são obras de Deus, mas que se tornam mais importantes do que o próprio Deus. Esta é a cegueira dos fariseus. E esse homem interrogado, e por várias vezes, tem que contar a mesma história. Ele diz, eu era cego e agora estou vendo, sou eu mesmo. E foi aquele homem que fez isso. E as autoridades judaicas estão tão cegos que, na verdade, o desejo dela é que o cego dissesse que não foi Jesus. Ou que o cego dissesse, eu estou cego de novo. Porque elas não conseguiam enxergar para além daquela sua obra. Isso é a cegueira da fé. Porque a fé, minha gente, é a gente se lançar em Deus e muitas vezes enxergar aquilo que a gente não percebeu ainda. Enxergar para onde Deus está nos lançando. Mas a gente corre o risco de enxergar aquilo que nós cremos, as ideias que nós temos sobre Deus, e não o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que nós criamos conforme a nossa conveniência. E continua o interrogatório, quem foi que tinha... Por várias vezes esse homem tem que dar a explicação. E quando perguntam a ele, e para ele quem é Jesus, ele diz, é um profeta. E aí nessa hora, fere as autoridades judaicas. Como um profeta vai desrespeitar a lei? Como você que é cego pode dizer isso? E o cego diz, olha, vocês que têm que saber. O que eu posso dizer é que este homem me fez ver. Eles ficam buscando provas para não querer ver. Interrogam os pais do cego, para que os pais do cego digam, aquilo é uma farsa. E eles constatam, meu filho, de fato é nosso filho, era cego, agora ele está enxergando. Agora somente o filho pode dizer como ele está vendo. Porque a fé
ninguém pode explicar. Só você mesmo. A pergunta de Jesus, para você quem eu sou? Só eu posso professar a minha fé. Eu não posso professar a fé pelo outro. E aí, este homem vai ter um momento crucial com Jesus. Depois de todo esse conflito, depois de toda essa cegueira dos fariseus, que continuam cegos e não vão querer ver, esse homem é expulso da comunidade porque viu. Na verdade, cego eram os que ficaram, que não quiseram ver a glória de Deus, a ação de Deus. E aí Jesus, ao encontro com Jesus. E Jesus vem ao seu encontro e perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Vejam que nesse momento o rapaz ainda não tem clareza. Ele só sabe que está vendo. Ele diz: quem é Senhor para que eu creia? Jesus diz: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. E aí esse cego faz a belíssima profissão de fé: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. E Jesus se revela como a luz do mundo. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E é muito interessante. Os fariseus perguntam: e nós somos cegos? Jesus responde: se fosseis cegos, não terias culpa. Mas como dizeis que enxerga, dizeis, nós o vemos, o vosso pecado permanece. Vocês dizem que veem e não estão vendo, então vocês mesmos estão confessando a cegueira do seu pecado. Minha gente, esse texto no tempo da Quaresma é importantíssimo. Que talvez uma das petições nossas na Quaresma é de repetir aquela outra cena do cego: Senhor, que eu veja, que minha fé cresça. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé, que eu possa enxergar para além das minhas ideias, que eu possa enxergar os sinais do vosso reino. Dentro desse espírito da campanha da fraternidade, que a gente possa enxergar no nosso bioma da Caatinga, os sinais de Deus e os apelos de Deus, para cuidarmos da criação como dom de Deus. Que as nossas ideias, que os nossos preconceitos não nos tornem cegos. Que a gente possa sempre enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Por isso, o Quaresma é tempo da gente renovar o nosso batismo, de voltar à nossa piscina de Siloé, de sermos lavados pela graça de Deus do perdão, para que a gente possa enxergar não só a Deus, mas enxergar como Deus nos enxerga, com um olhar de misericórdia, com um olhar de esperança, com um olhar de muita fé. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos refletindo sobre o tema da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade de 2017 nos fala sobre os biomas brasileiros e a defesa da vida. Um bioma é um meio ambiente local que tem mais ou menos uma mesma fisionomia. Os animais, as plantas, o povo, a história daquele local. O bioma da nossa região aqui do Seridó é a Caatinga. Hoje nós queremos refletir qual foi a contribuição da igreja para o bioma da Caatinga. A vivência cristã com a vida social foram influenciadas pelo bioma Caatinga. A vida de fé do povo da Caatinga foi marcada pela educação cristã, com forte presença de uma pastoral sacramental, pelas desobrigas nas visitas do padre, pelas missões dos religiosos. Os sacramentos marcaram os principais momentos da vida dos sertanejos. Esta religiosidade teve grande influência na cultura nordestina, unindo a religiosidade com as festas populares. O povo residente nesse bioma tem uma forte identificação com o tempo da Quaresma e da Semana Santa. Nos mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo, o povo encontra a luz
para iluminar seu projeto, a luz para iluminar seu próprio sofrimento do dia a dia. No bioma Caatinga, a proposta evangelizadora do padre Biapina e as ações para amenizar os problemas do povo foram as que mais contribuíram para amenizar os sofrimentos e problemas do povo. Lembremos do padre Biapina, que andou aqui pela nossa região. Aqui tivemos em Acari até uma comunidade fundada por ele. Foi ele quem inaugurou no século XIX ainda a captação de água de chuvas nas cisternas implantada nas casas de caridade. Acari teve uma casa de caridade construída por esse movimento do padre Biapina. A construção de açudes, de igrejas, cemitérios e tantas outras obras com a colaboração do próprio povo local. Seguir os seus passos e o seu método, evangelizando, o padre Cícero e muitos outros seguidores que souberam acolher o povo liberto da escravidão e os remanescentes indígenas aqui no sertão, fundando comunidades como Caldeirão, no Crato, e Canudos, na Bahia. Esses sacerdotes hoje são valorizados e respeitados pelas suas ações. O padre Biapina e o padre Cícero são considerados precursores da convivência com o semiárido. Os mandamentos ecológicos do padre Cícero continuam como referência para milhares de sertanejos na sua relação com a Caatinga, conforme veremos quando entrarmos na parte do agir. Mais recentemente, milhares de agentes pastorais, principalmente nas comunidades eclesiais de base, assumiram o compromisso da convivência com o semiárido e participam ativamente da vida deste povo. Atualmente, a vida de fé das comunidades cristãs presentes nesse bioma é marcada pela piedade popular, pela devoção e pelas romarias com forte presença de santuários, e nas últimas décadas, pela atuação das pastorais sociais. Foi na região Nordeste que surgiram as experiências da campanha da Fraternidade das Sebes, aqui na nossa Arquidiocese de Natal. Então reparem a contribuição da Igreja para este momento. Deveríamos perceber como hoje estamos contribuindo. E quando falamos de igreja, não estamos falando apenas de papa, de bispos, de padres e diáconos e religiosas ou religiosos. Estamos falando de todos nós. Como igreja, povo de Deus, estamos contribuindo para aprender a conviver no semiárido, a preservar a nossa Caatinga, que é um presente de Deus, que é o meio ambiente que Deus nos deu para nós vivermos. Quero partilhar com vocês a agenda da semana. Nesse sábado, nós estamos vivenciando as 24 horas para o Senhor, a pedido do Papa Francisco. Várias paróquias nossas estão com 24 horas de oração. Então, neste sábado, às 11 horas da manhã, vou encerrar as 24 horas para o Senhor em Parelhas. E, ao mesmo tempo, dar abertura à missão dos diáconos. Os nossos diáconos permanentes vão participar de uma missão nesse final de semana em Parelhas. No sábado na cidade, no domingo na zona rural. Então, às 11 horas vou presidir a Eucaristia em Parelhas. Às 4 horas estarei visitando a Associação dos Apicultores de Cerro Corá. E às 7 horas da noite estarei participando da inauguração da Capela de Nossa Senhora das Graças em Cerro Corá. Domingo, dia 26, às 8h30 da manhã, presidirei a Eucaristia no Santuário do Rosário. E à noite, às 19 horas, voltarei a Parelhas para encerrar a missão dos diáconos. Nessa semana, terça e quarta-feira, nós teremos a atualização do clero. Não só para o clero,
padres e diáconos, mas também para as religiosas e para os seminaristas da filosofia. Vamos receber um assessor, Padre Dalton Barros, um redentorista, psicólogo social. Ele vem nos falar sobre o papel da liderança, seja o religioso, a religiosa, o padre, o bispo, o leigo, nesse momento especial da igreja. Então, terça e quarta. Terça-noite teremos, aqui no Dom Wagner, a confissão do nosso clero. Quinta-feira haverá reunião também de Padre Dalton com os formadores da nossa província eclesiástica, os formadores aqui de Caicó, da Arquidiocese de Natal e da Diocese de Mossoró. Sexta-feira, dia 31, às 7 horas da noite, lá no Dom Wagner, presidirei a Eucaristia de abertura da Assembleia Regional do ECC, Encontro de Casais com Cristo. E no sábado, 1º de abril, às 8h30 da manhã, teremos reunião do setor Juventude da Diocese de Caicó, no Dom Wagner, e às 10 horas eu terei reunião com a coordenação da Pastoral Familiar a nível de nosso regional Nordeste 2, que envolve os 4 estados aqui. E no sábado à noite, presidirei a Eucaristia no Mari, pois estará acontecendo lá no Mari o primeiro encontro vocacional do nosso seminário Santo Cura d'Ars. Esta é a programação até o sábado 1º de abril. Queremos encerrar fazendo memória dos nossos entes, dos nossos queridos falecidos do clero de Caicó. No dia 26, fazemos memória do falecimento do cônego Deoclides Brito Diniz, que faleceu em 1997. Também queremos lembrar os aniversariantes do nosso clero. Dia 25 de março, aniversário natalício de Padre Manuel Pedro Neto, o nosso Padre Neto. Concluamos o nosso programa rezando a oração da campanha da fraternidade. Deus, nosso Pai e Senhor, nós vos louvamos e bendizemos por vossa infinita bondade. Criastes o universo com sabedoria e o entregastes em nossas frágeis mãos, para que dele cuidemos com carinho e amor. Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela casa comum. Cresça em nosso imenso Brasil o desejo e empenho de cuidar mais e mais da vida das pessoas e da beleza e riqueza da criação, alimentando o sonho do novo céu e da nova terra que prometestes. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santana, nossa padroeira, abençoe-vos o Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos e todas. Permaneçamos em paz e que o Senhor esteja sempre conosco.